Financiamento imobiliário Itaú, quais são os custos? Fala Baxters, cá estamos para mais um vídeo maravilhoso, como sempre, né? Com muito carinho, super caprichado. E esse vídeo está muito interessante, muito especial, porque a gente percebeu quantos comentários a gente tem recebido, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram da Baxt, a respeito de quais são os custos na hora de eu fazer um financiamento e o principal. Se, por exemplo, o próprio Itaú é mais barato do que a Caixa ou é mais caro? As despesas, como que funciona isso? E turminha, para quem está chegando pela primeira vez, não me conhece ainda, muito prazer, Gaspar aqui da Baxt, um canal de crédito imobiliário que não para de aquecer, e temos uma grande missão aqui que você pode nos ajudar. Ser o maior canal de crédito e finanças do nosso querido Brasil. Seguimos firmes nessa missão. Como você pode ajudar? Vamos lá. É só você apertar o botãozinho, se inscrever aqui no canal. E por que você deveria fazer isso? Eu sempre gosto de um porquê, né, galera? Por quê? Porque esse tipo de vídeo te faz economizar muita grana. Então eu sempre gosto de fazer essa troca, né? Poxa, eu vou economizar grana com uma informação. Como é que eu posso pagar por ela sem pagar? Dá uma força pro canal, deixa o like, porque, galera, não seja egoísta. Você vai aprender algo valioso que outra pessoa, com esse vídeo escalando, poderia estar aprendendo também e também bebendo dessa fonte do conhecimento. Então ajuda as pessoas aí. Redes sociais vizinhas, @gasparmota, @baxt.vc, e temos nosso grupo fechado do Telegram, ecossistema da Baxt. Bora pro vídeo que tá especial. Bom, turminha, e antes da gente falar sobre custos, não posso deixar de considerar falar um pouquinho das taxas aqui do Itaú para vocês. Então vamos lá. Estou dentro do site do Itaú, só pra gente trazer alguns pontos. E galera, eu sou suspeito a falar, tá? Para quem acompanha o canal, sabe que a Baxt é a principal fintech de crédito imobiliário do Brasil e a gente é a principal fintech de crédito imobiliário porque a gente trabalha com financiamento imobiliário, trabalhamos com home equity, porém a nossa bandeira é o cliente, não defendemos bandeira de banco nenhum. Então a gente, quando tem que malhar o pau aqui, a gente malha, quando a gente tem que elogiar, a gente elogia, porque a gente sempre quer entregar de uma maneira super transparente, super bacana, para você também ter o conhecimento. Inclusive a gente ensina o que você a fazer sozinho. Quando você se conecta com o nosso pitch de venda, se conecta com a nossa empresa, fica sempre o convite, claro, para você fazer a sua operação de crédito com a gente. E aí, turminha, eu não escondo em vários vídeos, em vários canais de comunicação, que na minha opinião profissional, são mais de 12 anos dentro desse mercado, realmente o Itaú é o principal banco na hora de entregar uma experiência, tá? Entre os bancos privados, ele de fato consegue conceder uma taxa muito bacana para os seus clientes que tenham relacionamento, isso é normal, quanto melhor o teu relacionamento com qualquer banco, mais acesso a uma melhor taxa você pode ter. Então, para mim, minha opinião aqui de longe, é a melhor experiência que você pode ter na hora de contratar um crédito imobiliário. Vantagem do Itaú, galera, se você for realmente um cliente com relacionamento, tem a conta segmentada, um Uniclass, você tem um Personalité, por exemplo, aqui é o seguinte, até 1,5 milhão você tem a resposta de crédito quase que instantânea, turma. Então isso é muito legal, você não precisa mandar um monte de documentos, esperar dias, não. Você consegue, através de um canal especializado como a Baxt, só com os seus dados a gente consegue aprovar, ou você mesmo, sozinho, muitas vezes pode tentar junto ao banco, conseguir aprovar. A dica que eu dou não é só para vender nosso peixe não, galera. A vantagem e desvantagem de você fazer sozinho, é claro, você pode imaginar que isso vai ser mais rápido. Talvez o seu crédito até pode ser um pouquinho mais rápido, que você mesmo vai ali, preenche e pode aprovar. Só, galera, financiar um imóvel não é só aprovar crédito. Você tem etapas jurídicas, você tem a etapa de avaliação do imóvel, você tem a etapa de formalização, você tem que pegar ITBI, você tem que pegar negativas, você tem uma série de formulários, ou seja, nada como você ser assessorado. Inclusive, quanto custa uma assessoria? Zero, né? Então, assim, eu não vou ficar batendo agora nisso, porque a ideia não é vender nada aqui nesse vídeo. A ideia é ensinar sobre custos, né? Mas é legal a gente já trazer esses dados. Galera, outro ponto que a galera se perde muito. Galera, com o Itaú você pode usar o seu FGTS, tá? A turma pensa que é só com a Caixa. Para usar meu FGTS tem que financiar com a Caixa. Isso não é uma verdade, turma. Com o Itaú você também pode usar o seu FGTS. Para mim, uma das principais vantagens do Itaú, ele foi pioneiro nessa questão, que é o pula parcela. Olha que legal, se você fizer um financiamento com o Itaú, galera, a cada 12 meses, se você tiver um aperto financeiro, final do ano tem conta, começo do ano tem que matricular gurizado na escola, tem despesas, tem PVA, tem isso, tem aquele monte de despesa que você quer se programar para o ano, você pode pegar 2 parcelas do seu financiamento e jogar para o final do seu contrato, tá bom? Então isso mas tem que pagar juros, não, eu sei, mas galera, isso aqui é uma vantagem que você pode usar ou não, fica a seu critério. Então no momento de aperto é legal a gente poder contar com benefícios, né? Então, para mim essa é uma das principais vantagens. E turma, agora começando a falar de custos, o que acontece? O Itaú tem 2 principais tipos de financiamento. Ele tem o crédito imobiliário tradicional, que é uma taxa mais avaliação da TR, que parte de 10,49. Aqui é para quem tem o segmento Personalité, que pode inclusive chegar, se o cliente tem um relacionamento bom
com o banco. Alguns casos a 10,39, tem uma negociação de taxa aí no meio. Para segmentos como Uniclass ou normal, se o cliente tiver um crédito legal, 10,99, não fica tão distante, tá? Depois o banco tem a opção poupança, que é 5,49 mais a variação da poupança, que hoje já seria 11,66, tá? Ele é mais caro do que a opção tradicional com a TR. Qual que seria a vantagem que você poderia ter no futuro? Se um dia nós tivéssemos uma Selic muito abaixo de 8,5, o seu financiamento poderia descer o custo, tá, galera? Ele poderia baixar. Aumentar não aumenta mais. Você contratou, já está no teto. Então, assim, depende, né? Eu acredito que nos próximos 3, 4 anos, ou até mais, a gente não deva ter uma Selic muito abaixo de 8,5, né? Então, assim, na minha opinião, hoje vale muito mais a pena você ir para o produto de TR, já ter essa economia agora, tá? Para ter uma parcela mais conveniente, etc, tá? Turma, agora em relação ao produto, já dando na lata, já vou fazer uma simulação só para a gente olhar seguros e tal, mas o que é importante antes da gente ir para custo, ITBI, tarifa do banco, etc. Galera, o Itaú só tem tabela saque, isso é uma dúvida que as pessoas têm, perguntam muito, tá? O Itaú não tem tabela price, isso é muito importante a gente frisar para vocês, e só tem essas duas opções de produto. Só tem, né? É o produto que todo mundo contrata nos outros bancos também, né? Então, só para deixar claro, e vamos fazer uma simulação para a gente começar a explorar os custos. Bom, turma, agora vamos começar a entender todas as taxas e custos aqui de um financiamento com o Itaú. Então, como eu falei anteriormente, expliquei para vocês os detalhes ali em relação aos produtos do banco, a tabela, né, de que você pode fazer com a tabela saque, e aí quais são os custos, né? Taxa vai depender do seu perfil, como eu falei, se você tem relacionamento, não tem, etc. E quais são os custos? Você vai ter dois principais custos na hora do seu financiamento, tá? Você vai ter o seu custo dos seguros, tá? O seguro, então aqui o banco até traz o custo efetivo do seguro habitacional, que vai gerar um custo efetivo total final. Eu até trouxe uma simulação real de um cliente, até com a taxa maior, tá? Não tem problema, como eu falei, depende do seu crédito, tá? Então, galera, olha só que interessante. Então, todos os meses você vai ter um custo de seguro. Como esse exemplo aqui, ó, o cliente estaria financiando R$492 mil. Ele vai ter aqui o seguro, R$ 79,31, que é o MIP, morte e invalidez permanente, que é um custo que você vai ter enquanto tiver seu contrato vigente. O seguro DFI, danos físicos ao imóvel, é um imóvel aqui na faixa de R$600 mil, e a tarifa de gestão do contrato, né? A tarifinha aí de R$25 mensais. Dependendo do seu pacote de relacionamento, você pode conseguir a isenção. Isso é muito importante, é uma dica legal para reduzir o seu custo. Então, turma, quando a gente começa a olhar aqui a minha parcela, eu entendo que eu já vou ter esses custos além da minha taxa, porque meus juros é proporcional à taxa, uma parte é a amortização, que é o que eu estou batendo a dívida, e eu vou ter esses seguros todos os meses. Então são custos que eu tenho. E qual o custo do banco, galera? O banco cobra uma taxa fixa e única de R$ 1.950, como vocês podem ver que é uma tarifa de avaliação. Então qual que é o custo que eu tenho que fazer um financiamento com o Itaú, galera? Eu tenho minha taxa, que daí é taxa de juros, é o financiamento com qualquer banco, e o banco me cobra R$ 1.950. E os seguros eu também vou ter em qualquer banco, tá, turma? Não é mais caro, entendeu? Todas as instituições eu vou ter que ter um seguro MIP e DFI. Um é para morte e invalidez, que é para mim, e um é para o meu imóvel. Dica importantíssima, e gera muita dúvida na galera. Beleza, Gaspar, quando eu contratar, se eu contratar aqui em 400 e poucos meses, eu vou ter que pagar o seguro até o final. Então, se eu somar 400 meses de R$100, meu, dá R$40 mil de um seguro só. Eu vou pagar isso até o final, independente de eu ficar ou não com a proposta? Galera, o seguro você paga enquanto você estiver utilizando o seu crédito. Isso é muito legal, tá? Então, por exemplo, se eu quitar meu financiamento, ganho uma bolada, vamos supor uma coisa bem improvável acontecesse, tá? E no 6º mês eu quisesse quitar meu financiamento. Então, eu só ia pagar esses 6 meses aqui de taxa, tá, turma? Eu não pagaria para frente, então isso é muito legal. Então é um custo que eu tenho, mas enquanto eu carregar o meu contrato. Já o R$ 1.950 da tarifa, daí não tem muito o que eu fazer. Vou pagar, aí no 2º mês eu tiver que quitar, eu já paguei a tarifa, tá? Inclusive ela é lançada com débito em conta. Aí, turma, até trouxe um exemplo da carta de crédito aqui, ó, para a gente começar agora a fazer um gancho para as próximas despesas. O que acontece, galera? O Itaú tem uma grande diferença de outros bancos, aqui um grande diferencial do banco. É o único banco hoje que está financiando até 90% do valor do financiamento. Isso é muito legal, tá? Então, turma, além desses custos, qual outro custo que eu vou ter? Vou ter ITBI e custo de cartório, que eu posso incluir ou não. Como assim pode ou não incluir? Depende do meu percentual de financiamento. Até foi legal esse exemplo que eu trouxe, olha só que legal, galera. Esse exemplo aqui, R$615 mil, foi concedido para esse cliente 80% de financiamento, então a gente poderia financiar R$492 mil. O que esse cliente decidiu fazer? Ele decidiu incluir as despesas de ITBI e cartório para ele. Então, olha que interessante, dos 492 mil, que é a dívida dele, 461 mil é o que vai ser destinado para o vendedor, turma. Ele vai pagar proporcional a 490, mas vai ser destinado 461 para o vendedor. Por quê? Porque essa diferença de R$30 mil, basicamente, que está aqui, inclusive se vocês olharem na simulação, está aqui, ó, ITBI e despesas, 30.750, vai para a conta dele. Tá, mas se ele não quisesse, Gaspar, quisesse pagar por fora essa despesa, eu tenho que ter esse custo? Você tem, não tem como você comprar imóvel sem ter que pagar ITBI e cartório, não tem como escapar.
Porém, você pode pagar do bolso, aí nesse caso ele poderia destinar todo o valor do financiamento, os 490 que foi aprovado para ele, para o vendedor e não teria como restituir as despesas. Então a despesa faz sentido, inclusive, galera, para quem realmente precisa de um valor menor que 80%, vai valer sempre muito a pena. Agora, se eu estou no limite dos 80%, é uma decisão, né? Ou eu negocio com um vendedor diferente, tento um desconto e tal, para que esse valor venha para você. Beleza, Gaspar, entendi. Então quais são as despesas? Eu tenho a taxa de juros, eu tenho os seguros e eu tenho a tarifa do banco. E o ITBI, como que eu faço em relação ao cartório? Vamos agora para um site da maior prefeitura do Brasil, estado de São Paulo, mais populoso, que mais gera ITBI e tudo mais, para a gente entender. Vamos partir para São Paulo e eu explico como funciona outros municípios. Bom, turminha, agora estamos aqui dentro do site da Prefeitura de São Paulo para a gente explicar o ITBI, o Imposto de Transmissão do Bem Imóvel. Que, turminha, não importa qual banco você financie, você vai arcar com essa despesa, porque senão você não consegue financiar nem passar o imóvel para o seu nome. Então é obrigatório, não tem como escapar. Não importa o banco e, novamente, tá? Ele não vai ter uma variação por conta de, eu fizer com a Caixa ou Itaú, ITBI muda. Não muda, galera. A alíquota é uma só, independente do banco, independente de qualquer coisa. Outro ponto, ele é um imposto municipal. Cada município tem a sua regra. Eu vou usar São Paulo, né? Como eu falei anteriormente, como a nossa principal cidade aí, como referência para vocês entenderem como cada cidade tem a sua regra. Na média, galera, do Brasil é 3%. Então consulte a sua prefeitura. A média é 3%, tá? Já vou explicar, você que está ansioso, quando eu tenho isenção, como é que eu posso ter desconto, já vou chegar lá. Vamos explicar São Paulo, por exemplo, para você. Galera, São Paulo também tem uma alíquota padrão de 3%, tá? 3%. Na maior parte dos casos, 3%. Quando ela vai ter alguma mudança, galera? Se o imóvel que você está comprando for até 600 mil reais, por exemplo, é 3%. Se for um imóvel de 1 milhão, eu pago 30 mil, exemplo, tá? É isso aí. Agora, se for um imóvel, tá? Que seja a minha primeira aquisição, ou dentro do sistema financeiro de habitação, que o imóvel esteja até no valor de 1,5 milhão de reais, claro, até 660 mil, eu teria um descontinho aqui, tá? No meu valor, se eu tiver através de financiamento, de 0,5% até 110 mil reais, e a diferença dos 110 mil reais, tá? Eu pagaria 3%. Como seria isso? Então, num negócio normal, eu pagaria 3% do valor que eu estou comprando imóvel, ponto. Quando o imóvel está até 660, turma, digamos que aqui eu já vou resumir para vocês, eu estaria dando um desconto aqui de, sei lá, 15% do seu ITBI do que seria normal. Por quê? Eu teria que pagando aqui, vamos supor que, eu vou fazer um exemplo de 500 mil reais para ficar mais fácil. Se eu fizesse normal, 500 mil reais, daria 15 mil reais de imposto, concordam? Fechou. Aqui já muda um pouco. Aqui eu teria 390 mil reais, exemplo de 500 mil. 390 mil reais eu pagaria 3%, então daria, sei lá, 10 mil reais e mais 500 reais, porque é 0,5%, 600 reais, tá? Que seja 550 reais, para 110 mil. Então, do imposto seria 15, eu cairia mais ou menos aqui para em torno de 11, 12 mil reais. Então, só para mostrar que existe uma composição para você ter um descontinho aqui no seu ITBI. Mas de resto, turma, tudo que for acima disso, galera, é 3%, não tem aplicação desse pequeno desídio, desse pequeno desconto para 110 mil reais. Então, resumo da ópera. Se for até 660 mil, eu vou ter em cima de 110 mil reais um desconto, depois o resto é 3%. Então, enfim, é isso, tá? Tudo que for o resto é 3%. Isso para São Paulo. Legal, Gaspar, e quando que eu tenho um desconto, tá? Aqui na cidade de São Paulo. Temos alguns outros artigos dizendo aqui quando que eu realmente vou ter aqui entre perguntas e respostas, né? Se eu tenho direito a desconto, como vocês podem ver aqui, ó, turma. Então é o seguinte, ó, se você quer ter desconto, tá, realmente no seu ITBI, vai ter algumas regras. Primeiro, se você estiver comprando um imóvel através do programa Minha Casa Minha Vida, né, até 220 mil reais, você já teria desconto. Também se você financiar, ó, uma aquisição de um imóvel, for a sua primeira aquisição também dentro dessa faixa de 224 mil reais, você tem desconto. E vou além. Se você tiver o Minha Casa Minha Vida, galera, dentro do teto, que o imóvel é 350 mil, então você estaria financiando em torno de 300, 320, você teria uma isenção e não só mais um desconto. Então só para, eu sei que são informações bem técnicas, para não ficar mais fácil, então vamos tentar agora resumir para vocês, tá? Vamos lá. Desconto eu só teria até 660 mil do imóvel em cima de 110 mil reais, eu teria um desconto. Então eu teria um desconto máximo de 2.500 reais. Esse é o ponto central aqui para a Prefeitura de São Paulo, galera. Tem prefeituras que você ganha 50% de tudo, se você for a primeira aquisição. Tem prefeitura que fazem um desconto sobre o valor financiado, o valor que eu estou dando de recurso próprio é diferente. Aqui em São Paulo é basicamente isso, é pouco desconto. Agora, se eu fizer a aquisição de imóvel Minha Casa Minha Vida, eu tenho a isenção total. Se for a minha primeira aquisição, nunca financiei nada Minha Casa Minha Vida. E se for uma aquisição normal, até 224 mil, eu também tenho a isenção. Então é basicamente isso. E aí, galera, como que funciona a isenção? Inclusive saiu uma lei em São Paulo que o cartório já tem consciência de que você estaria isento se os seus valores estiverem dentro disso, então você simplesmente dá entrada lá na documentação, o cartório não vai te pedir nada em relação ao ITBI. E você vai preencher basicamente ali um formuláriozinho para ter acesso a essa isenção, beleza?
Tendo claro isso, galera, então isso é ITBI. Média do Brasil, 3% do valor que você está comprando, você pode financiar isso com o seu financiamento, mas procure, porque você viu que, ó, já aqui em São Paulo tem um monte de pegadinha, né? Não é bem assim como as pessoas imaginam. E por último, galera, você vai ter o custo do registro de imóveis, são os emolumentos, por quê? O banco me cobra as tarifas em relação ao meu financiamento. Para mim passar para o meu nome e alienar, eu vou ter que pagar o imposto de transmissão do bem imóvel para a prefeitura. E para tudo isso ser formalizado, transferir para o meu nome, o registro de imóveis, que é o cartório, ver que foi pago ITBI, que o banco está me financiando, vai vir para o meu nome, ele tem que, né, cobrar para fazer esse ato. E aí, turma, tem uma calculadora super legal que já está nas principais regiões do Brasil, tá? Que é a calculadora do registro de imóveis.org.br. E olha que legal, vou fazer um exemplo também para São Paulo. Aqui você pode fazer até o cálculo sem financiamento bancário ou com financiamento, que é esse de compra e venda com alienação fiduciária. Então olha que legal, galera, se eu botasse assim, ó, estou fazendo aquisição de imóvel de 500 mil reais, estou financiando 400 mil reais, tá? Tem desconto? Aqui ele já faz até a pergunta, a primeira aquisição é Minha Casa Minha Vida, vamos botar que fosse minha primeira aquisição e eu quisesse calcular, olha que interessante, turminha. Aqui eu vou ter, olha só que legal tudo isso, tá? Ó, eu teria aqui um registro de compra, né, no valor aqui de R$ 1.800, teria um registro da garantia de R$ 1.500 e teria aqui um custo de certidão, ou seja, teria um custo de R$ 3.400 para poder realmente fazer aqui a transferência do meu imóvel. Isso porque eu estou pensando aqui como primeira aquisição, concordam? Então aqui, ó, primeira aquisição, R$ 3.400. Agora, se não fosse a minha primeira aquisição e eu não tivesse nenhum desconto, quanto que eu gastaria? Ó, eu gastaria R$ 6.190, turma. Então olha que legal, né? Só nessa dica aqui, se for sua primeira aquisição dentro do sistema financeiro de habitação imóvel até R$ 1,5 milhão, você já teria então aqui mais praticamente R$ 3.000 de desconto no seu custo de cartório. Então se eu começo a somar, olha que interessante, né? Primeira aquisição, eu tivesse uns R$ 2.500, R$ 3.000 de desconto no ITBI, mais 3 de cartório, já economizei R$ 5.000 em despesas. Então, turma, no resumo da ópera, eu tenho o custo dos juros, aí vai ser de acordo com o banco, seguros são obrigatórios, mas enquanto eu estou pagando, eu tenho a tarifa do banco, o banco vai me cobrar, eu tenho ITBI, eu tenho cartório, e esses seriam os custos gerais na hora de você fazer o financiamento. E mais legal, né, turma? Estamos dando várias ferramentas para que você possa, aí, na sua realidade, do seu financiamento, fazer todo esse cálculo de quanto custaria um financiamento com o Itaú. Bom, turminha, perceberam realmente quantas letrinhas miúdas, quantas etapas de processo você tem? E o principal, né, o quanto pode ser importante você ter a ajuda de um especialista. Percebe que você pode economizar. Além disso, galera, a gente vai trazer vídeos aqui, como a gente tem já para vocês, como amortização, fazer um planejamento, como baixar sua taxa. Percebe que aquele cliente, eu trouxe um exemplo de 1109. São casos como esse que aqui na Bext a gente arruma um relacionamento do cliente com o banco e consegue baixar a taxa, por exemplo, para diminuir mais o custo. Em relação ao seguro, o banco dá 2 seguradoras. Tem que fazer esse trabalho de ver qual que é a seguradora que fica mais barato. Em relação às alíquotas, ver se está tudo certinho, calcular, orientar o cliente, ou seja, não é moleza, né, você fazer um financiamento imobiliário, por isso que fica sempre o convite e as portas abertas para você continuar acompanhando conteúdos, para você se autosservir no mercado, você sempre atalhar caminho com essas informações, ou melhor de tudo, né, fica o convite para você fazer o seu financiamento imobiliário aqui com a Bext e contar com a ajuda do nosso time de especialistas que vai te assessorar do início até o final do processo. Porque imagina, turma, depois você tem a emissão das guias ou a isenção das guias, você tem que dar entrada no cartório, tem várias etapas que nada mais importante que você tá assessorado de quem entende do assunto, e aí fica sempre o convite aqui da Bext para você fazer seu financiamento, ter uma experiência maravilhosa em crédito imobiliário. Bom, turma, espero ter gostado do vídeo, deixe suas dúvidas no comentário, se você ainda ficou com dúvida, continue acompanhando a gente, pode fazer pedidos de novos conteúdos como esse. Vejo vocês no próximo vídeo, um grande abraço e venha ser Bext de você também.